Por favor, este rosto de uma mulher com 8 filhos, 5 netos, mas que foi encontrada morta dentro de uma escola. Eu falo de São Paulo. Atenção, Léo Lara tem as informações fazendo plantão hoje comigo. Caso que está sendo investigado agora pela polícia, Léo. Muito boa tarde. Olá, Passaia, boa tarde a todos. Eu acabei de ter acesso a imagens de câmeras de segurança do caso da Marenice, uma dona de casa que foi para o forró na noite passada e pela madrugada, viu, Passaia? As imagens das câmeras mostram ela acompanhada por 2 pessoas, um homem e uma mulher. Quem seriam essas pessoas? É um mistério que a delegacia aqui, de onde eu falo ao vivo, tenta esclarecer nesse momento. Um homem e uma mulher. Pelas imagens, Passaia, a gente imagina que o clima ainda era amistoso entre eles. Em um momento, inclusive, o homem abraça a dona de casa e depois eles continuam caminhando até que o trio some do alcance das câmeras de segurança. O que aconteceu é que pela manhã ela foi encontrada morta a poucos metros desse local em um terreno, Passaia, que pertence a uma escola pública, onde a gente imagina que deveria ter segurança, mas segundo a denúncia dos moradores, virou um lixão o local onde os alunos teriam a prática de atividades físicas. Tem um portão ali, Passaia, eu fui pessoalmente conhecer essa situação. O pessoal arrombou o portão e invade o local que virou esse lixão. Tem colchão, roupas íntimas, lençol pelo chão e o corpo dela estava nesse ponto com sinais aí de que tinham rasgado as roupas dela. A polícia trabalha agora com a suspeita de crime sexual. O delegado já pediu exames para saber se realmente houve essa prática de crime sexual, Passaia. Ô, Léo, veja bem que é uma mulher que sai do forró e ela sai acompanhada de 3 homens. Agora a pergunta, será que ela chegou nesse colégio porque ela quis ou ela foi obrigada a entrar ali? Isso faz toda a diferença. Talvez tenha sido convencida, mas convencida a troco de quê? São perguntas que a polícia ainda procura responder, né, Léo? Pois é, pelas imagens, o clima ainda era amistoso. O que as pessoas no bairro imaginam é que ela foi convencida sem saber o que estava por vir. E quando chegou perto desse terreno que todo mundo sabe que é perigoso, ela teria sido arrastada para dentro. É um local perfeito para a prática de um crime sem testemunhas. Ali com as câmeras de segurança, eles destruíram a iluminação, então fica uma escuridão só durante a noite. Para se ter ideia, Passaia, foi um cachorro comunitário, esses que vivem nas ruas, que começou a latir pela manhã até que os vizinhos perceberam que havia algo estranho e quando se aproximaram, se depararam com o corpo dessa senhora, mãe de 8 filhos, tem 5 netos, conhecida como trabalhadora na comunidade, que foi para o forró sem imaginar que teria um encontro marcado com a morte, Passaia. Ô, Léo, eu adoro sempre as suas reportagens. Você é um grande jornalista e diferenciado. Você procura sempre detalhes que muitas vezes as pessoas gostariam de saber e que passam desapercebidos, né? Você está em cima da notícia e às vezes não pega o detalhe. E o Léo vai lá para pegar essas coisas que fazem a diferença. Eu pergunto agora sobre a vida dessa mulher. 8 filhos, 5 netos, uma mulher que nunca teve passagens pela polícia, pelo menos até agora não soube de nenhuma passagem dela. E que gostava de trabalhar, mas que ela vai ao forró para se divertir. O que mais você sabe sobre a vida dela? Exatamente, ela aproveitou o feriadão para frequentar esse forró que é famoso ali na Vila Carrão, aqui na zona leste de São Paulo. Teria deixado a família em casa, os filhos já são maiores de idade, ela não tem essa responsabilidade maior com os filhos. Foi se divertir, Passaia, como tantas outras, sem imaginar que essas pessoas teriam outras intenções. O que eu apurei no local, passei a tarde lá na Vila Carrão, é que essas 2 pessoas que aparecem nas imagens das câmeras de segurança não são amigos
pessoais dela. Seriam conhecidos ali do forró, talvez pela primeira vez eles estivessem conversando. E um detalhe, viu, Passaia? O Tribunal do Crime da Comunidade estaria também investigando esse caso por se tratar de uma mulher trabalhadora, mãe de família, que saiu de casa apenas para se divertir e acabou sendo arrastada para esse verdadeiro lixão. O que a comunidade não aguenta mais, Passaia, foi um grito de socorro hoje à tarde na nossa reportagem, é que uma escola pública tem esse total descontrole de acesso, onde as pessoas frequentam para consumir droga, inclusive motos roubadas são abandonadas ali, segundo os vizinhos. O que eles pedem é que o muro seja realmente iluminação para garantir a segurança não apenas dos vizinhos, mas também dos alunos dessa escola pública, Passaia. E agora, Léo, será que esses caras, eles são aí do bairro? É mais difícil, né? Provavelmente eles vieram de outro lugar para cometer esse crime aí nessa região, né? É a principal suspeita. Eu saí conversando com todo mundo, mostrando as imagens, ou as pessoas têm medo de dizer quem são, ou realmente falam a verdade quando dizem que não conhecem essas pessoas que estão nessas imagens da câmera de segurança. Tem uma imagem, Passaia, que ela está com um homem e uma mulher, isso por volta de 4h45 da madrugada. E uma hora antes, por volta de 13h35 da manhã, ela está apenas com um homem. Então a polícia agora tenta refazer esses passos dela dentro da comunidade para entender a cronologia do crime. Que horas ela saiu do forró? Com quem ela saiu? Com quem ela dançou? Houve alguma confusão? Testemunhas serão ouvidas na segunda-feira para tentar montar esse quebra-cabeça que intriga os policiais aqui na Zona Leste de São Paulo, Passaia. Pois é, eu tô vendo aqui, viu, Léo, que um desses homens aparentemente está de bermuda e chinelo. A imagem vai aparecer mais uma vez. Veja só que tem um mais amistosamente abraça essa mulher, conversa com ela, e tem um outro cara na outra imagem, essa aí agora. Tem esse de camiseta azul, blusa azul que abraça a mulher, e o outro rapaz que está com ela, com ele, olha só, ele está de bermuda, certo? Boné e um chinelo. Não que você tenha de ter uma roupa específica para ir a um forró, não é nada disso. Mas não parece aquele cara que saiu de casa preparado para ir a um encontro amoroso, para conversar com alguém. Eu estou desconfiando que eles encontraram essa mulher na rua, ou eles foram vistos dentro desse forró, Léo? Não é essa informação ainda, viu, Passar? Inclusive, entre a nossa equipe de produção e edição, houve uma polêmica um pouco mais cedo para saber se ela está acompanhada por 2 homens ou por um homem e uma mulher. Há opiniões divergentes nesse sentido. Na nossa ilha de edição, que a gente consegue dar aquele zoom poderoso dos nossos equipamentos, viu, Passar? E a conclusão é que seria uma mulher e um homem que estariam acompanhando a dona de casa às 4h45 da manhã depois do forró. As imagens serão encaminhadas para a polícia. Até o momento em que eu conversei com o delegado, ele nem sabia dessas imagens. A nossa equipe que conseguiu lá na comunidade, inclusive a família da vítima, viu, Passaia, prefere o silêncio, porque tem medo de quem esteja por trás desse crime tão brutal. E nesse lugar, nessa comunidade, impera a lei do silêncio. Então, os parentes preferem aguardar o avanço das investigações para poder se manifestar. Óbvio que eles querem justiça, querem saber quem fez isso. As 2 pessoas que estão nas imagens, elas serão investigadas, mas a gente não pode apontá-los como suspeitos, pelo menos por enquanto. Ela pode ter se despedido dessas pessoas e encontrado o assassino depois. A polícia vai ter que pegar outras imagens para refazer os passos dela dentro da comunidade, os últimos passos até chegar no terreno da escola onde ela foi morta. Ô, Léo, mas eu te parabenizo já, porque essa imagem foi conseguida aí por você e a nossa equipe.
E agora que você falou, viu, Léo, eu começo a dar razão às pessoas da nossa ilha de edição que acreditam que é uma mulher que está aqui, ó. Até porque no braço dela parece que tem uma bolsa pequena, tá vendo? Parece que ela está segurando uma bolsa pequena. Então é uma mulher que colocou o braço em volta do pescoço dessa mulher que foi assassinada e ao lado dela tem um homem. E o Léo disse muito bem, será que essas duas pessoas, ou sendo dois homens, ou uma mulher e um homem, que acompanhavam a vítima são os assassinos? Por enquanto, são apenas suspeitas e as imagens são muito importantes, viu, Léo? Porque se eles não têm nenhum tipo de culpa, eles precisam aparecer para prestar esclarecimento para falar pelo menos que são inocentes, né? Tem que aparecer e o quanto antes. A delegacia aqui está de portas abertas e é a delegacia que comanda a investigação. Essas duas pessoas, se não tem nada a ver com a história, elas precisam contar em detalhes para os policiais. Tem que apresentar álibi também para dizer para onde foram depois de 4h45 da madrugada, a última imagem que se tem da dona de casa depois do forró, Passaia. Ô, Léo, continua aí porque eu quero mais informações. Aliás, você tem as suas fontes, investigadores da polícia. Eu quero continuar conversando contigo. O que nós vamos colocar no ar agora é a reportagem feita por esse gigante do jornalismo. Léo Lara foi até lugares para conversar com pessoas, reunir todo esse material numa reportagem imperdível a partir de agora na tela do Cidade Alerta. Vamos lá. Na rua escura e vazia, a dona de casa Marinice está acompanhada por duas pessoas. Mas quem seriam elas? Amigos? Um grande mistério. A mulher de 51 anos tinha acabado de sair do forró e seria morta logo em seguida dentro do pátio de uma escola pública do bairro. O local, que era para ser seguro, onde os alunos deveriam fazer as atividades físicas, está completamente abandonado. E a gente fica chocado, né, com o caso. Eu vi com meus próprios olhos o cadáver ali. Então a gente pede socorro nessa quadra. Um cenário ideal para um crime sem testemunhas. Esse colchão está abandonado aqui a poucos passos do local exato onde a vítima foi morta, o que aumenta a suspeita dos moradores da região de que esse local seja usado para a prática de crimes sexuais. A câmera de segurança marcava pouco antes das 5 horas da manhã. Repare que Marinice está acompanhada de um homem e de uma mulher. Eles conversam no meio da rua, chegam a parar por alguns segundos. Marinice é abraçada. A dupla parece tentar convencê-la a seguir adiante. Mas para onde Marinice seria levada? Nesta outra imagem, de cerca de uma hora antes, ela está acompanhada apenas por um homem. Segundo os moradores, o crime só foi revelado por conta desse cachorro aqui. Ele fica no pátio da escola e pela manhã começou a ficar muito alterado, nervoso, latia toda hora. Até que os vizinhos resolveram entrar no terreno para saber o que tinha acontecido. Aí veio a surpresa, né? A surpresa dela lá, morta lá. E aí foi na hora que a gente teve que chamar a polícia, né? Foi por conta dele, ó. Ele começou a latir por volta de 8h30 da manhã, só que o crime teria acontecido ainda durante a madrugada. A polícia tenta agora refazer os últimos passos da dona de casa para descobrir como ela foi parar dentro da Escola Estadual Vila Bela, no Jardim Vila Carrão, zona leste de São Paulo. Chegamos lá no local, verificamos que a mulher estava despida da cintura para baixo. Nisso solicitei perícia no local, exame toxicológico e coleta de material genético para fim de aprofundar as investigações e tirar nossas conclusões em relação ao que foi a causa-morte dela. É este portão que dá acesso ao matagal onde ela foi morta. Só para a gente entender, ao redor aqui da quadra é uma escola. É uma escola, mas é uma escola que é só do portão para lá. Esse pedaço aqui... Eles abandonaram. E aí tem o muro que deveria dar segurança aqui para o pessoal, só que esse portão, aqui o Clério vai mostrar para a gente, o portão fica permanentemente aberto. Qualquer um entra, amigo.
A noite inteira, o dia inteiro, esse portão, ele fica aberto. Não tem, os alunos mesmo não têm a privacidade aí. Nem segurança. E nem segurança. Porque já fecharam esse portão e eles vêm e quebram aqui e colocam outro portão de novo. Agora mataram a moça. Ninguém esperava um crime tão violento aqui na escola. Não, esperar, todo mundo esperava, até criança mesmo aqui. Uma morte anunciada, então. Uhum, com certeza, as crianças pequenininhas tudo fica aqui, não tem segurança nenhuma. E o que a gente percebe é que as luzes foram arrancadas aqui dos postes, então à noite isso aqui é uma escuridão só. Eu chego 5 horas da manhã, eu vim com medo hoje. 5h30 da manhã eu passo aqui todo dia, eu vim com medo hoje, porque eu não sabia quem tinha feito. É lixo para todo lado, o mato tomando conta. Aqui, inclusive, as luvas da perícia. Uma cena que a senhora não vai esquecer nunca. Uma cena que até 3 horas da manhã eu não consegui dormir, porque eu tô vendo ela. E hoje eu passei aqui, mostrei a minha nora, eu entrei pra dentro chorando, porque é a cena que eu vi do jeito que ela tava. E é uma mãe de 5 filhos, uma mãe de família. Ela é uma mãe de família, trabalhadeira. A senhora acha que ela foi arrastada para fazerem maldade? Tenho certeza que daquela maneira que ela estava aqui, ela não foi ela que veio com as próprias mãos dela. E nem as pernas dela. E as roupas rasgadas, As roupas segundo o boletim rasgadas. de ocorrência. As roupas estavam rasgadas, ela de burso, com toda nua. Para a gente ter a dimensão de que estamos dentro de uma escola. Só que é uma escola completamente abandonada. É nessa situação aqui, ó, que os alunos têm o recreio. Porque o intervalo é nessa parte da rua, onde o mato e o lixo estão por todos os lados. Desse outro lado aqui, ó, para outra rua, a gente percebe que tem um cuidado melhor. O muro é mais alto, não tem por onde entrar. Só que aquele portão permite o acesso aqui dentro. Qualquer um entra. Esse muro aqui, ó, quando é a saída da escola, esse muro aqui tá lotado de moleca aqui, ó, só esperando as meninas sair pra tá com ousadia, com tudo, piadinha, sabe? Não adianta ter uma baita de uma escola dessa, mas não tem segurança, não tem. Já é de longos anos já. De 2002. Pra cá nunca teve segurança, ronda escolar é difícil você ver aqui dentro dessa escola. Então aqui não tem segurança nenhuma para ninguém. A dupla flagrada pelas câmeras de segurança já estaria na mira do Tribunal do Crime. Com medo, a família de Marenice preferiu o silêncio. A dona de casa deixou 8 filhos e 5 netos. Quero fazer mais uma pergunta para o Léo Lara, que está ao vivo aqui. Ele foi até a delegacia para conversar com outros investigadores. Léo, e essa história de que o Tribunal do Crime, ou seja, um tribunal formado apenas por bandidos, por traficantes, por assassinos, aqueles que não aceitam que crimes sejam praticados na região onde eles atuam. É o que muitos traficantes dizem. Aqui na nossa região, bandido de fora não pode vir para praticar crime. Aliás, ninguém pode praticar qualquer crime sem pedir autorização para a gente. Como se eles mandassem na situação, como se eles fossem donos do pedaço. Mas e aí? Esses bandidos que existem, infelizmente, querem saber quem são os assassinos, porque eles querem punir esses assassinos ou o assassino, é isso? Olha, Passai, o que eu ouvi hoje na comunidade é o seguinte: ou a polícia age rapidamente, ou o Tribunal do Crime vai chegar antes, a facção criminosa que domina a venda de drogas nessa região, até porque a vítima é conhecida como trabalhadora, uma mulher que saiu de casa apenas para se divertir no forró, que tinha esse direito em pleno feriadão e acabou sendo morta aí com requintes de crueldade. E o que os bandidos também não querem é a polícia circulando na área por conta do tráfico de drogas. Os policiais tentam agora avançar na investigação para saber quem matou a dona de casa. Eles também pediram, viu, Passaia, exames toxicológicos para saber se ela foi dopada para poder ser arrastada até o terreno dessa escola pública. Esse exame deve levar cerca de 30 dias, é o mesmo prazo para a conclusão do exame sexual, para saber se houve ou não o abuso sexual. O que eu ouvi das testemunhas, principalmente das 2 mulheres
que chegaram primeiro. Foram elas que avisaram a polícia. Pelo que elas viram, pela situação do corpo e da roupa, elas acreditam sim que a vítima, infelizmente, tenha sido aí vítima de abuso sexual depois desse forró aqui na Zona Leste de São Paulo. Mas a polícia precisa agir o quanto antes, Passaia. Olha, Léo, e há quem diga que naquela porta do colégio existiam duas pessoas, um homem e uma mulher, enquanto que outros falam em dois homens. Isso não é tão importante agora. O fato é que a polícia quer encontrar essas duas pessoas. Essas que estão marcadas. Aparentemente é uma mulher, né? Eu no começo pensei que fosse um homem, mas o Léo me abriu um pouco a visão. Até porque essa moça que está com essa blusa azul por baixo, aquela moça ali, ó, essa aqui, ó, ela aparentemente está segurando uma bolsa bem aqui. E aí tem um outro homem com ela. Será que eles foram os responsáveis por atrair essa mulher até esse colégio? Léo Lara, assim que você tiver mais informações, eu volto com você. Essas duas pessoas precisam aparecer o quanto antes, até para falar que são inocentes. Não, a gente viu, conversou, se despediu em tal ponto, em tal lugar e fomos embora. E temos, inclusive, pessoas que viram a gente passando em tal horário, depois daquilo em tal lugar. Ou vocês fazem isso ou a polícia vai encontrá-los. E até porque tem o Tribunal do Crime que está procurando por essas pessoas também, né, Léo? Volto com você a qualquer momento, Fera. Valeu por enquanto. Exatamente. Tá certo.